Ou seja, ninguém deve pensar em ressignificar
A família tem sofrido muitos ataques, alguns explícitos, como os opositores declaram seu desejo de destruí-la, como é o caso de uma trans, que é uma das grandes defensoras do movimento antifamília, que declarou em um discurso que quer sim destruir a família. Então, antigamente esse ataque ele era escondido, hoje é declarado o desejo de destruir a família. Outros ainda que sejam, como a gente diz aí, bem engendrado, orquestrado pelas forças infernais. Qual é o objetivo? Com o objetivo bem delineado de destruir o projeto de Deus. Que o Senhor nos ajude a estarmos sob alerta e preparados para enfrentar todas as ameaças, não apenas as nossas famílias, mas a entidade familiar. Ou seja, o ataque é com relação às famílias, porque aqui nós temos, cada um é membro de uma família, mas também a família como uma entidade social, como um projeto original. E é verdade que, embora aqui as famílias, todas as famílias aqui presentes, sem exceção, são falhas, porque são compostas de pessoas falhas, agora o modelo, ele é perfeito. O modelo de família, com a estrutura, com o significado, com os papéis, com a sua entidade, com a sua natureza, ninguém deve tocar, porque o modelo é perfeito. Então, ainda que como famílias, com pessoas, elas são imperfeitas, o modelo ele é perfeito, inalterável. Pois bem, é mais ou menos isso que a gente quer dizer. Então, a aula propõe 3 pontos, 3 capítulos, apesar que eu vou dar muito ênfase mais a esse primeiro e o terceiro, porque o segundo ele é mais conhecido. E também dizer para os irmãos que a gente não vai ficar preso à leitura do papel. Vocês têm aí, depois vão meditar em casa, para que não se torne tão mecânico e talvez o aproveitamento não seja satisfatório. Então a gente vai tentar sintetizar, eu não vou deixar de explorar o conteúdo, mas sem ler na íntegra, porque aí tomaria muito tempo, ficaria um pouco técnico. Então a aula predispõe 3 capítulos. Pode passar na igreja, por favor. E o primeiro capítulo qual é? Então, pois bem, veja que a gente está tratando sobre ameaças. A primeira ameaça que a gente vai ver nesta aula são as ameaças da pós-modernidade. Tem um texto bíblico para fundamentar. Que ameaças são essas? Primeiro, dizer para os irmãos que aqui tem estudantes de história que amam, que gostam, e quem gosta dessa matéria, pelo menos de estudar, vai entender que até o começo da Idade Moderna, que nós temos, vocês sabem que a história, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista dos estudos de história, eles passam por várias fases, onde acontecem as mudanças sociais, e quando acontecem essas mudanças sociais, aí nasce uma fase da história. Então, até a Idade Antiga, no final da Idade Antiga, foi a idade que, quando a gente vai estudar, fala-se de Idade das Trevas, mas a Idade Antiga tinha um ponto positivo, porque até o final dessa idade, as pessoas tinham com voz de autoridade a palavra de Deus, a Bíblia. Não estou falando de igreja, não. A sociedade aceitava como autoridade a palavra de Deus. Quem dava a regra de comportamento para a sociedade, para as instituições, para o comportamento humano, era o que se chama de preâmbulo, ou os ditames da cultura judaico-cristã. Isso até o final da Idade Média. Teve muita coisa ruim na Idade Média, porque quem mandava era a igreja. A igreja era que determinava, e houve várias, eu estou falando da igreja católica, e ninguém ousava dizer nada que contrariasse ela. Por sinal, muita gente morreu porque foi dizer que a terra era redonda e etc. Então, foi muito ruim em alguns aspectos, mas até essa fase nós temos aí tudo que as pessoas queriam, esparrava na palavra de Deus com autoridade. Com a ascensão da Idade Moderna, a gente vai ter
quem gosta de história, lá nos idos dos anos 1789 aconteceu a Revolução Francesa, e ali há um rompimento da história, e nasce no âmbito da sociologia, da filosofia, um termo chamado o iluminismo, muito conhecido aqui, vocês são estudiosos. Então, o modo de pensar das pessoas muda, então a Bíblia passa a ser orquestrada, e ela deixa de ser autoridade, e agora quem passa a reger o comportamento humano é a ciência, é a inteligência humana. Por isso que surge o antropocentrismo, vai se falar muito sobre o humanismo, porque o conhecimento humano agora passa a dividir espaço com até então que era a única palavra de Deus. Então agora é a Bíblia para alguns, mas agora a ciência, o conhecimento humano. Isso durou até depois da Segunda Guerra Mundial, pelos idos dos anos 40, que isso já era chamado pós-modernidade. Com a pós-modernidade, quem nasceu aqui nos anos 60, os anos 60 é uma era de tamanhas mudanças sociais em todos os aspectos. E a partir dali surge o chamado pós-modernidade. E essa pós-modernidade agora não é somente a Bíblia, não é somente a ciência, mas o homem passa a ser o centro dele próprio, ou seja, cada um escolhe aquilo que for passivo ou interessante para ele. Então qual é a autoridade para o comportamento humano? O próprio homem. Então ele faz aquilo que ele achar que é correto. Por que é interessante a gente trazer esse apanhado histórico? Porque é aqui que surgem as grandes ameaças da pós-modernidade. Aí a gente tem como primeiro tópico, qual é a palavrinha? São as mulheres. Tem muitos termos técnicos, percebem? Aculturamento. O que é aculturar? Aculturar é alguém, vocês já ouviram falar coisa assim, lavagem cerebral. O aculturamento é alguém forçar, ou seja de forma arbitrária ou de forma sutil, fazer com que a cultura seja mudada. Então, o aculturamento secularista. E a gente trouxe aqui uma definição de secularismo. Não sei se os jovens aí dá para ver, estão vendo jovens? Que é interessante vocês estarem aqui, que é muito interessante essa aula para vocês, que são a geração Y, Z, que é a geração mais inteligente. Tem um tópico aí que vai se identificar muito bem com vocês. Dá para vocês verem aqui o que é secularismo? Dá para ver? Vamos lá, só os jovens. Então veja só, é um movimento humanista. Já diz muita coisa. Quem propõe, e eu ia mais até ousado dizer que os dias odieiros é quem impõe um estilo de vida mundano, fundamentado em quê? No que é meramente material, profano e temporal. Isso é secularismo. Aí quais são os destaques desse secularismo? A cosmovisão pós-moderna. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma como as pessoas veem as coisas. Com a chegada da pós-modernidade, com o estilo secularista sendo imposto, aí surge uma maneira diferente das pessoas pensar e das pessoas agirem. Quer ver uma coisa? Quem aqui nasceu nos anos 70? Inclusive eu. Nós que nascemos nos anos 70 somos chamados geração X. Quem nasceu antes dos anos 70 é a geração Baby Boom. Tem alguém aqui que é dessa geração. Mas vamos trabalhar, vou trabalhar a minha geração X. Nós, os nossos pais, ou uma moça do nosso tempo, que nós éramos criança, como é que ela era vista quando perdia a virgindade? Era aplaudida? Vocês lembram como era o tratamento? As pessoas se espantavam, ela ficava envergonhada, os pais, coitados, nem colocavam a cara na rua, porque misericórdia, ela era sacotada, criticada, ridicularizada. Com
valores, os tradicionais, eles eram tratados com seriedade, porque a maneira de pensar ainda era muito tradicional. Então o secularismo vai fazendo com que as pessoas mudem a maneira de pensar e a maneira de agir. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre as ideologias, mas a mídia, e não somente também a mídia televisiva, agora a mídia midiática, vem trabalhando aquilo que é chamado de nova mentalidade, ou nova sexualidade, chamada neossexualidade, para que as pessoas mudem o comportamento. Por exemplo, quem aqui já viu um ator, seja de filme, seja de novela, sei lá o que nem vai aprender com isso, mas onde tem um homossexual que é um bandido, um vilão? Não tem. Sempre coloca um mocinho bonito, que faça rir. Lá nos anos 90, todo mundo ria, e as pessoas gostavam de vir, aplaudir, que é exatamente para quebrar, lá no interior dizem quebrar a resma, vai quebrando a rejeição, aquele impacto moral das pessoas, para que isso seja aceito com naturalidade. A gente está falando de ameaça à família, vocês estão entendendo o discurso da nossa fala. Então, gente, esse é um dos grandes perigos, o que fala a cosmovisão, que é a maneira de pensar e a maneira de agir, porque com a maneira de pensar, porque todas as grandes mudanças sociais permeiam primeiramente no campo das ideias. Primeiro uma pessoa pensou, um cara que se diz inteligente, ele pensou, teve uma ideia. Essa ideia é trabalhada, é filtrada e se torna em uma ideologia. Ideologia é uma ideia que é tratada com o propósito de mexer com as estruturas sociais. Essa ideologia, ela agora é bem trabalhada e vai fortalecer os movimentos sociais. Feminismo, LGBTQI+, não sei o quê. Esses movimentos, eles têm uma ideologia para batalhar, e aí usa aquilo que lá no século XVII, XVIII, alguém disse, a gente vai usar os idiotas úteis, que um candidato falou no dia, quase quer ser apedrejado, mas não é a fala dele, é a fala desse camarada que é um idiota útil, camarada que é um chamado massa de manobra, e as pessoas vão para a rua, ele está detrás de quatro paredes, articulando no computador e joga o povo procurando, e aí pergunta, você está reivindicando o quê? Eu não sei, mas é isso mesmo, meu corpo, minha regra, meu corpo, minhas regras. A própria pessoa não sabe o que está fazendo, que eles são chamados de idiota úteis, que vai fortalecer uma ideologia, se torna um movimento social, e esse movimento social vai pressionar até que modifique a própria legislação. Tem algum advogado aqui? Advogado? Tem amigo. Se eu falar alguma coisa, eu você me corrige, advogado. Mas, 1916, o nosso chamado de Código Civil, hoje a gente, o Código Civil é de 2002, novo, mas o Código Civil antigo, gente, é de 1916, de 1916 até 2002. Se vocês lerem o Código Civil de 1916, parece que estamos lendo o versículo da Bíblia, porque ele era pautado na cultura judaico-cristã, mas as ideias que se transformou em ideologia, que fez com que mobilizasse os movimentos sociais, pressionasse ao ponto de a própria lei ser modificada. O Código Civil mudou muito das suas cláusulas em virtude dos movimentos sociais. Por exemplo, até 1916 tinha a expressão pátria e o poder, mas o movimento feminista e os outros movimentos antissistêmicos disseram não, pátrio é o prefixo de homem, de pai, e as mulheres se sentem ameaçadas. Então, tira isso, e pressionaram tirar a expressão pátria e o poder e se colocou o poder familiar. Isso é apenas um pouquinho do que a gente está falando. Então, meus queridos irmãos, se muda a maneira de pensar, muda-se a maneira de agir. Depois nós temos o quê? As mulheres, segundo tópico, inversão de valores. Lá na minha terra, chega peixe-boi, carne de vaca. Você quer ver a polícia de prender,
inversão de valores. Isso aí a gente vai refletir no transcorrer da nossa fala, que a gente não pode perder muito tempo em uma só fala, porque o assunto é muito complexo. Os homens, as mudanças e as transformações sociais, o mundo está mudando constantemente. Por exemplo, hoje a mulher vai para o mercado, não é pecado, gente, mas é uma mudança. Então, muitas mulheres vão para o mercado de trabalho, que é um reflexo dessas mudanças. Então, a educação dos filhos passa a ser terceirizadas. Quer ver outra coisa? A coisificação. O ser humano é tratado como uma coisa. O animal é tratado como uma pessoa. Você chega para alguém e diz assim: quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Eu casal sou eu, Patrícia, eu tenho Aninha e Rex. Meu filho pode ir. Então o Rex faz parte da família e é tratado como filho, não é? Cada peixe dorme com ele. Eu tratei um caso que chegou em divórcio, que quando eu vou atender a pessoa, não, porque não está, então vai lá e não está vendo para a gente conversar. E a gente conversou e eu fui procurar saber o motivo para um casal tão jovem estava à beira de divórcio. E quando a gente vai procurar, qual o motivo? Cachorro. Se divorciaram por conta do cachorro. Que o cara gostava do cachorro e queria que o cachorro dormisse no meio da cama. Vê que loucura! Então esse é o reflexo desse mundo moderno. Ou vocês pensam que isso não está acontecendo? Com muita propriedade. Então, meus amados irmãos, é isso aqui. Mudanças e transformações sociais. E por último, dentro dessa visão aqui, que vocês querem, o assunto é complexo, essa palavrinha aqui, ó, interculturalidade. Que palavra difícil. Mas quando a gente passa a analisar sonoramente, não é difícil. Interculturalidade. Ou seja, antigamente, a gente vai daqui a pouco falar sobre a globalização e o tal, mas as coisas eram muito mono, era uma única fase, porque não existia a interculturalidade. Hoje, as pessoas, eu tenho um exemplo de uma moça que hoje está desviada, mas de tanto assistir a Netflix, os filmes orientais, porque a gente está vivendo um período da disputa do Oriente e do Ocidente. Não se engane, a Europa e a América Latina vai ser orientalizada, já está acontecendo essa disputa. Aí a menina se apaixonou pelo personagem da série oriental, lá da Coreia do Sul, e eu conheci um bonito, parecido com que queria fazer intercâmbio, queria ir embora lá para Coreia do Sul, vem a cabeça, por conta de quê? Da interculturalidade, papai e mamãe, coisa que você passou a vida toda para ensinar. Senhores obreiros que trabalham com criança e adolescente, a igreja passou 100 e poucos anos ensinando um vídeo de 5 minutos de um influenciador digital, vira a cabeça da pessoa. É ou não é? Pai, mãe, preocupados, nós vimos conversando no carro sobre isso, irmãos, essa interculturalidade. E eu dizia a João Paulo, não sei se você não conhece, a Evelyn, é filha do maestro daqui, Euclides, né? Irmão Euclides, não é? Veio comigo, há uns 15 anos. A gente vinha falando de que muitos filhos acontecem, não é mais um filho pródigo, mas é a dracma, se perde dentro de casa. Tem muito pai e mãe com os filhos perdidos dentro de casa, deprimidos. Olha, gente, isso é tão sério. Por isso é ameaça à família. Parece que está tudo bem, mas não está não, papai e mamãe. A interculturalidade está mudando a cabeça das pessoas. Então a gente vai reforçar esse tópico nos outros elementos. Que a gente, isso aqui é apenas a primeira fase. Essa aí é a outra coisa interessante da pós-modernidade. Qual é a primeira palavrinha?
traz a globalização, que não é por si só uma coisa ruim, tem as suas coisas boas, essa inter-relação. Hoje você pode estar falando com uma pessoa lá na China, lá no Japão, com um clique, e aí que mora o perigo, as duas coisas casando junto, aí é que é sério, tá? Vou citar alguns exemplos. Então, a globalização, que é um fenômeno social, depois exatamente da pós-modernidade, depois dos anos 70, o primeiro e-mail foi enviado na década de 70, e aí começou exatamente a difusão da globalização. Agora, as mulheres façam mais bonito, lendo o que é era digital. Devido ao avanço tecnológico, é revelado pela difusão de informações, potencializando a forma de se comunicar pela disponibilização da informática e da internet. Muito bem. Tem também algumas palavras que regem aí, como avanço tecnológico, difusão de um espaço cyberespaço, potencializando a forma de se comunicar, etc, etc, etc. Então, a globalização e a era digital, por que eu digo que morreu? Porque a OpenAI, em 22, 29 de novembro de 2022, lançou o ChatGPT. Quem está usando já? Eu digo fazer o curso, já fiz. A gente tem dúvida aquele negócio de Deus ou não. Você diz assim, eu quero que você escreva uma redação com o nome A Beleza do Coordenador da Área 31. Gente, ele vai escrever em 30 segundos. ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e fez morrer a era digital, e hoje a gente está na era da inteligência artificial. Tem alguém que está usando Luzia? Luzia pelo menos é mais fácil. Alguém está usando Luzia? Luzia é uma inteligência artificial que pode funcionar no WhatsApp. Você diz assim, eu quero que você me prepare uma receita de bolo de melancia, o que você quiser. Ele vai dar a você 30 segundos a receita completa. Eu estou usando já. Glória a Deus. Mas veja como isso é sério, gente. Como isso é sério. A globalização, que é essa inter-relação de povos, de gente, uma era digital. Imagina você, quer ver uma coisa? Quem aqui lembra alguma coisa do ano 2008? Lembra alguma coisa? Lembra quase nada, né? Aí eu vou dizer para você, em 2008 ninguém usava o WhatsApp. Não. Por quê? Porque não tinha. O WhatsApp é uma invenção de 2009. Porque as redes sociais começaram em 2003 com a LinkedIn. Depois de 2004, o famoso Orkut. Aí tinha gente quase morrendo por causa do Orkut. 2005 veio o quê? Facebook. 2006, Twitter. 2009, WhatsApp. 2011, 2012, Kawaii. 2014, vou explicar uma coisa para você. O diabilismo do TikTok. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Veja só que todas essas ferramentas tecnológicas foram de 2013 para cá. Vê quantas coisas modificaram. Por exemplo, 2007 a gente só tinha a internet 3G. 2011, misericórdia, vai chegar 2012 foi a 3G ou 4G.
Eu citei um exemplo na uma outra reunião, uma mãe nos procurou, dirigente de situação infantil, criou os filhos da igreja, não apenas. Eles estão na igreja, graças a Deus, porque chegou a tempo. E ela descobriu o comportamento do menino alterado, um adolescente de 14 anos na época. E aí, com muito insistir, ela descobriu que o menino, olha, você pode até não saber teclar, não se engane, seu filho entra em coisa e mexe em coisa que você não sabe. E o menino tinha entrado no lado da internet negra, não é aquilo que é comum as pessoas usarem. É o mais profundo lado negro da internet. E tinha se comunicado com uma pessoa, sabe desde ontem. E esse homem estava forçando ele a práticas homossexuais. Estava organizando para o menino ir embora de casa. Gente, a mãe só faltou enlouquecer. A gente está falando da realidade de hoje, é ameaças que a gente está vendo na pós-modernidade. Então veja só o que seria, porque a tecnologia em si é uma coisa boa. Eu sempre digo que existem pelo menos 4 grupos de pessoas com relação à tecnologia. Primeiro existe o inteligente digital. Quem é o inteligente digital, vice-coordenador? São os influenciadores digitais, alguém que vende conteúdo, alguém que vende bolo de rolo na internet, alguém que aproveita para vender. São inteligentes ou não são? Prepara conteúdo que até vocês não, eles são super inteligentes. Mas assim, quando um artista bem conhecido, mas assim, acabou de morrer. Pelo amor de Deus. Aí as pessoas vão em cima. As pessoas já sabem que é mentira, mas vão futicar, cutucar. Por quê? Porque quanto mais visualização, alguém está ganhando dinheiro. Alguém coloca uma pessoa com o rosto chorando e diz assim: se você é de Deus, diga um amém. E a pessoa, amém. Você está irritando alguém que é inteligente. Esse é o inteligente digital. Se você for de Deus, compartilha. Se for do diabo, aí as pessoas. Famosos gatilhos mentais. Então existem os inteligentes digitais. Está ganhando dinheiro com o seu clique, está ganhando dinheiro com o seu compartilhamento. Às vezes assim, pessoa nasceu não sei aonde, uma pessoa que nadando da criancinha estava escrito Jesus vem. Mas toda boca apaixonar e começa a compartilhar. Porque alguém está usando a inteligência digital. Então esse é o primeiro grupo, os inteligentes digitais. O segundo grupo são os consumidores coerentes, que consomem, que compram, que vendem, que têm inteligência de saber como uma coisa é um gatilho mental. São os inteligentes que consomem com coerência. Todos nós consumimos recursos digitais. Talvez você não saiba, mas o seu celular lhe escuta. Existe uma coisa chamada algoritmo. Eu tenho que explicar. Mas você está dizendo, eu estou com uma vontade tão grande de comer uma buchada. Aí quando for amanhã, no seu WhatsApp, no seu um bocado de comercial de buchada. Então se você fez uma pesquisa sobre uma bolsa, né? Aí amanhã vende, porque as pessoas, você, todos nós temos uma identidade digital. A gente permitiu que as empresas do mundo todo acessassem os nossos dados. Eu não, todos vocês. A não ser que tenha alguém aqui que não usa Facebook, não usa nenhuma rede social, mas todos que usarem permitiu. Porque não deu, né? Mas lá sabe aquele padrão assim, aceito. Nem deu, aquilo ali. Você aceita. Quando você clicou em aceito, você está dizendo que todas as empresas do mundo podem acessar os seus dados. Todas as empresas do mundo todo conhecem o seu perfil digital. Então existem os inteligentes digitais, existem os consumidores inteligentes ou coerentes, existe o idiota fenomenal. Que hoje a China, que criou o TikTok, está criando a idiotice do Ocidente. E a China foi quem inventou o TikTok, mas se você for para a China, automaticamente só vai aparecer mulher cozinhando, pessoas estudando, não vê outra coisa, não tem essas besteiras que vem aqui no Brasil. O que é um idiota fenomenal? Aí eu digo para as pessoas na palestra para jovens, ou você, se você quer ser rico, tem que trabalhar muito, ou tem que ter uma herança, tem que ter uma herança, seu pai seja rico, ou você tem que ter uma idiotice fenomenal.
forçando que a gente seja uma geração de idiotas. Ai, peraí, esse turma de pedreiro nem estuda, aí tá rico, eu vou estudar pra quê? Vê, já tem gente com essa mentalidade. Aí fica inventando, fica faltando, não funciona não, viu? Então, meus também, queridos irmãos, essa é uma realidade séria dentro dessa questão da era digital. Passa aí, meu querido. Glória a Deus. Quais são os destaques tanto da globalização como a era digital? Primeiro, só as mulheres veem o primeiro tópico. A agregação de cultura e a desconstrução de valores. Meu Deus, hoje a gente tem muitas mães sofrendo, dirigindo de reunião de adolescentes, líderes de igreja, por conta da desconstrução de valores. Eu citei um exemplo lá do interior, não vou citar nomes, mas por conta do movimento Black Power e dos influenciadores digitais do movimento, então tem que ser negro raiz. Aí uma menina, como da vida, irmão, porque eu sou negro, não precisa ser, ter orgulho, não precisa, eu não tenho orgulho de ser negro, eu sou negro, eu sou maior, nem melhor, nem pior que ninguém. E eu sou sempre defensor da meritocracia. Meu mérito na faculdade eu ganhei prêmio de melhores alunos. E era chamado menino lá da comunidade quilombola. Ganhar com mérito, sem precisar de cota de dinheiro, etc. Está entendendo? Então, meus queridos irmãos, a menina, por conta do influenciador digital, aí deixou o cabelo, deixou de alisar o cabelo e de colocar empreendedor. Qualquer pessoa não. Porque toda a vida é pecado. Aí a menina deixou o cabelo seco. Deixa eu me usar, de alisar e de usar. Chegou na igreja, você já imagina. E chega direito, porque estou olhando para mim, estou me criticando. E tu quer o quê? Subiu o cabelo. Tu quer o quê? Aí o pastor chamou a menina. Meu Deus, minha filha, veja bem. Você vai se batizar. Chega o cabelo aí, vai com raiva. Ameaçou abrir um processo, porque o pastor estava com preconceito com a menina. Vê que coisa séria. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Por conta desses movimentos, então se desconstrói todo o ensino de longas datas por um clique de um influenciador digital. É isso aqui, eu estou citando pequenos exemplos, mas existem outros exemplos. Quem foi que deu a quem foi agora? As mulheres? Os homens? Meus irmãos amados, é isso que eu estou dizendo, que a gente vai ter uma geração de pessoas, não digo idiotas, de pessoas com capacidade cognitiva deficitária. Tem pessoas que não lêem mais o livro, que não lêem mais a Bíblia, que não se profissionaliza, porque está dependente. Olha, você não vê o noiado que fuma maconha, que fuma crack? O meu filho, teu filho pode estar com o mesmo problema, só mudou o objeto, chamado de dependência psíquica. Tem pessoas que não conseguem mais fazer as suas atividades diárias, não conseguem mais estudar, caiu de rendimento, porque não consegue se libertar. Circulou outro dia aí um retrato, um vídeo de uma menina dormindo e assim, ó, vocês viram? Menininha de beijo, mexendo com os dedos. Então essa é a geração que a gente está vivendo, e essa é por isso que é um ataque às nossas famílias. Não é só jovem e adolescente, não. Tem mulheres que não estão mais cuidando do marido, sabe, que come miojo, que não estão mais cuidando da casa, que por conta da dependência os queima. Os meninos estão, Deus nos acuda, ou não tem, irmãos? Tem casamento sendo destruído por conta da hiperconectividade. A pessoa, meus irmãos, não sei se vocês já assistiram, eu não gosto de recomendar para assistir, mas não sei se vocês já assistiram o Dilema das Redes. Alguém já assistiu? Está na Netflix, também saía bom para você se inteirar. O Dilema das Redes. Tudo é programado. Vocês observam que a barra de rolagem não tem fim, aquilo é proposital. O mundo está projetado para consumismo. Eu até costumo dizer,
As empresas que vendem comida, quais são as cores que predominam? Vermelho, amarelo e preto. Coca-Cola, McDonald's, King, não sei o quê, tudo é... Ah, você não tinha prestado atenção ainda não? É programado, porque o nosso cérebro desperta um gatilho quando vê essas cores. Se você vê um comercial, a Coca-Cola fora faz... Tem gente que já mudou a nossa vai. É programado. O mundo está robotizando nós, seres humanos, gente. É misericórdia mesmo, mano. Então, tudo é programado no nosso cérebro. Por isso que faculdade, escola, a cor é azul. Azul é abre a janela para o aprendizado. Vermelho, amarelo e preto para o consumo. E já vi pessoas que são oneomaníaco, né? Compra compulsiva e etc. Eita, meu Deus. Agora, só os jovens. Cadê os jovens? Mas façam comigo. 1, 2, 3. Dispensa comentário, que é outra coisa. Existe uma... Você já ouviu falar? Agenda 2030. Quem já ouviu falar? Pois bem, essa agenda 2030 é de 2015, que é um projeto globalista. 17 metas e pouco. Então, esse plano aí, querido, é um plano progressista. Essa palavrinha bonitinha aí, mas de progresso não tem nada. Então, um dos objetivos camuflado é a erotização das crianças. Eu tive dificuldade com uma mãe, pelo menos, estava criando uma menina para ser modelo. E para tirar isso da cabeça da menina, ela está que ela estava até casada. Mas você olhava para a menina, parecia, não preciso dizer a vocês o quê? Porque é a influência da globalização, da erotização de crianças, que esse é um objetivo do diabo, erotizar as crianças para destruir as futuras gerações. Próximo slide. Veja que é muita informação, é muita coisa, gente. E a gente está no primeiro tópico, por isso que a gente não vai ler tudo, porque não temos tempo de ler. Eu vou só, depois desse aqui, passar rapidinho para o terceiro ponto e a gente encerrar no terceiro ponto. Isso aqui é outra coisa. Se a gente perguntar para nós, tradicionais, servos de Deus, o que é família? Então, onde tiver um pai, a mãe e um filho, isso é o modelo certo de família? E se não for casado? Pra gente é um homem. É um molinho, não homem. A gente está com uma geração de um molinho. Agora é chamado de neossexual, que ele era o homem sexual. Depois surgiu o metrosexual, lembra nos anos 90? Metrosexual. E os que queriam ser macho, ele era chamado de heterossexual. Mas agora surgiu uma nova modalidade chamada de homem neossexual. Ele é homem, ele pinta as unhas, ele viste como mulher, mas que é homem. Eu estou falando de homem e homem. Homem macho, glória a Deus. É ou não, adolescente e jovem? Serei homem macho. Hoje, irmão, dá graças a Deus. A mãe vai acompanhando o filho e quando o menino se interessa por uma menina, graças a Deus, ela é macho. Porque já tem um por aí que está se apaixonando por menino. E menina se apaixonando por menino, negócio diabólico, fruto desses problemas aí que a gente está tratando.
explicação sobre alguns desses modelos de família. Primeiro, esse é o segundo, não? Sim. Família monoparental. O próprio nome já diz, monoparental. Eu preciso explicar alguma coisa, porque é possível até que tenha alguém aqui que seja desse modelo de família. E o que é uma família monoparental? É quando há, o próprio nome diz aí, ó, consiste em um núcleo familiar constituído por uma mãe ou um pai que vive com filhos dependentes sem a presença do outro genitor ou de alguém que o substitua. Daí a referência. Ou seja, um homem com um filho ou uma mulher com um filho. Por que eu preciso explicar? Porque é possível que tenha uma mulher que casou, ficou viúva e hoje mora com um filho. Não tem nada de errado. Ou então uma pessoa que lá fora teve uma experiência que não deu certo e aceitou Jesus e hoje vive com um filho. Então não há erro nisso. O erro está na intenção da monoparentalidade de família odierna. Quem foi que criou isso aqui? Xuxa Meneghel. Lembra? Eu não quero casar, mas quero ter filha. Aí se juntou com um camarada e nasceu a Sasha. Então se tornou um modelo de pessoas assim. Eu mesmo que não quero compromisso. Quer ter um filho, mas não quer se casar. Agora imagine você, alguns exemplos aqui que a gente vê já surgindo na nossa igreja. Então os irmãos estão entendendo, o problema é, se uma pessoa ficou viúva, ou se uma pessoa teve uma experiência lá fora, nada de errado. Mas é a intenção de não querer casar, mas quer ter um filho. E isso aí se tornou já um modelo de família chamado família monoparental. Segundo, esse aqui surgiu muito a partir do Bolsa Família. Eu trabalhei no Conselho Tutelar e acompanhei uma menina com 16 anos. E eu perguntei assim, mas menina, tu já tem um filho? Não, eu tenho 3. Meu filho, quem é teu marido? Teu marido não. E quem é o pai desse menino? Não é o pai, eu sou os pais. 16 anos com 3 filhos, cada filho pai. E eu perguntei, mas por que isso? É para receber Bolsa Família. Então, gente, por conta do Bolsa Família, surgiu esse modelo. O IBGE já acompanha, já tem muita gente dentro desse modelo de família unipessoal. Mas o que é que está interferindo na igreja, nas nossas famílias? Por conta da pressão do movimento feminista, uma menina que tem lá seus 24, 25 anos, já está na faculdade, já ganhou a sua, já está ganhando um trocadinho lá no Pequena Melhor Aprendiz, e já não quer mais submeter-se ao pai e à mãe, porque segundo esse movimento, isso é um ato opressor de uma moça de maior, ainda está debaixo da tutela de pai e mãe. Aí o que é que faz? Arruma um lugarzinho para morar, compra uma cachorrinha e vai morar sozinha. Eu já tratei, inclusive, na área, mais de um caso desse aqui. Da menina que, inclusive, uma que até parte da mãe deu. E a mãe chegou chorando, que estava se sentindo oprimida e queria, foi morar só. Então, é uma realidade que a gente está vendo a cada dia, uma ameaça na nossa família. Esse terceiro aí dispensa comentário. Eu quero nem comentar que seria redundância daquilo que a gente já aprendeu, que seria a família homoafetiva, e aí o problema e as consequências vocês já sabem, e a gente nem quer falar sobre isso. E o quarto, eu quero falar sobre quarto e quinto. Família eudemonia, ou ainda que pareça com um demônio, mas não tem nada a ver com demônio. Eudemonista, porque a expressão eudem quer dizer felicidade. Isso aqui está se tornando comum na Europa e aí infelizmente na América Latina. O que é isso? Eu sou casado, tenho minha esposa e mamãe, 2 filhos bonitos, Cidre House e Miami West. Aí encontro uma outra pessoa que é amigo e que a gente se afina. Eu não vou ter esse dele. É melhor tirar. Então, vamos chamar uma pessoa de Aristobeio. Não tem nenhum Aristobeio aqui. É casado, tem um filho. Aí se encontrou com Valder Cruz, que é outro também, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com esse nome. Eles se afinam, são 2 casados. Então eles conseguem viver juntos numa só casa.
Os filhos dele podem namorar, de vez em quando um pode trocar a mulher com o outro. O importante é que seja uma traição, se é consensual. Cada um se sente feliz, então cada um tem a sua liberdade de conviverem juntos, trabalharem juntos. O importante é ser feliz. Esse é o modelo de família que está no projeto que tem para a gente mostrar aí, que se for aprovado, porque está tramitando, infelizmente vai acontecer. Por último, da família, qual é? União estável. Esse aqui é mais sério, gente. Outro dia um presbítero lá, que eu estava inocentemente, tomou um professor de fé de uma pessoa, união estável. Gente, união estável não é casamento. Está ali o advogado, Código Civil 1722, se faz a memória. Aí isso aqui é a relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma conveniência pública, contínua e duradoura e que tem o objetivo de construir família. Dois jovens já estão namorando há 7 anos, 8 anos, não pensam em se casar, nem querem se casar porque ainda tem dúvida, mas também quer normalizar, para ter direito a alguma coisa, aí oficializam uma união estável, recebe um documento, união estável, e querem que a igreja trate como status de casamento, mas não é casamento. O próprio Código Civil diz, 2 artigos adiante, que é o 1723, que o juiz poderá transformar em casamento. Dois problemas que há aqui, irmão, é alguém querer exigir da igreja que o trate como status de casamento, como já está acontecendo, e o outro é de oficializar o pecado. 2 jovens cometendo fornicação, tem um documento, a lei dá toda a cobertura, está vivendo essa realidade. É ou não é uma seriedade, meu irmão? Muito sério. E aí, pastor, só 2 minutinhos estarei concluindo. Aqui já é 9 horas. Está certo, senhor? Senhor? É 9? Pronto. Já estou concluindo. Prossiga aí, meus irmãos. Pronto. Prossiga. Esse segundo capítulo, as ameaças do sistema satânico, vocês têm que dar apostila, a Bíblia, não tem muita coisa para falar. Aliás, tem muita coisa para falar, mas não tem muita coisa a explicar. Está passando o sistema de cristão, está aí os destaques, que a gente já sabe que a gente está vivenciando. Aí eu cito algumas ameaças do Antigo Testamento, pode passando. Como é que funcionou? Aí tem os destaques do Antigo Testamento, vocês têm aí na lição. Depois a gente dá um lampejo, uma olhada no Novo Testamento, os destaques. Prossiga, pronto. As ameaças de um sistema humano decadente. Passo para o próximo slide. As ideologias e o ativismo anti-família. Nunca a gente viu tanto ataque à família através como nos dias atuais. Dizia-se há 5 anos, cuidado com os seus jovens lá na faculdade. Não é mais os jovens, crianças, papai e mamãe, acompanha, porque criança de 5 anos, como aconteceu na escola, um menino de 5 anos, aí a professora chamou outro menino de 5 anos e uma menina, e disse assim, você vai beijar o menino e depois você vai beijar a menina, aí você vai ver qual foi que gostou mais. Gente, criança de 5 anos, escola particular. Antigamente a gente mandava as crianças para a escola e ficava tranquilo e sossegado. Agora a gente tem que estar acompanhando e saber o que ele foi ensinado por conta desse sistema. Prossiga. Aí está aí as plantas progressistas do movimento. A planta progressista, gente, a gente vem falando há mais de 2 anos, eu estou falando isso lá na área, de cultura, de doutrina. Fiquei muito feliz com o tema que teve recentemente na escola dominical. O pastor Douglas tratou do tema do progressismo. Rapidinho, o progressismo é uma ideologia, um pensamento que diz que a sociedade, do jeito que está, não está boa. Por quê? Porque alguém quer colocar a cultura acima de outra cultura, a sua crença em cima de outra crença. Então, para que de fato a sociedade e a humanidade progrida, ninguém deve colocar a sua fé, ou sua cultura, ou a sua religião, ou a sua sexualidade acima de outro modelo, ou tomar a sua experiência como um padrão para ser imitado. Então, eu posso servir a Deus, mas Antônio pode servir o diabo. Esse progressista está com uma seriedade, como no momento
bizarra, porque é incoerência, porque é muito orquestrado esse sistema. Então a gente diz aí, a pauta progressista do movimento LGBT e feminista, a libertação da mulher. Hoje, qualquer programa televisivo, faculdade, escola para criança vai dizer que não deve existir verticalização, hierarquia, tudo deve funcionar da forma da horizontalidade, ninguém deve estar sobre alguém, de modo que o homem ser cabeça da mulher, o pai mandar nos filhos, não existe, isso aí é opressão, a mulher deve buscar a sua libertação, isso aí está ecoado nos 4 cantos do universo, em qualquer lugar que você for. A exaltação da pedagogia progressista, papai e mamãe, nossos filhos não vão aprender ciência, vão ser doutrinados pela pedagogia progressista. Às vezes eu estou no culto, pastor, e vejo até o Freire falando e até elogiando Paulo Freire. Pelo amor de Deus, tinha aqui pedagogos, professores, desculpe, viu, meu irmão? Mas eu sei que vocês não fazem isso não. Exaltando Paulo Freire. A nossa sociedade está com a educação com essa precariedade, não? O grande mentor chama-se Paulo Freire, o maior progressista na área da educação, que diz, não, eu aprendo com você, você aprende comigo, isso é bonitinho, mas é a mesma coisa que dizer que o professor, por isso é que o aluno, assim, o que é que está acontecendo? O aluno matou o professor, não sabe o que é que está acontecendo, não, é a desconstrução dessa pedagogia progressista, que ele é pernambucano e ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio de patrono da educação. Por favor, aqui. O marxismo cultural. Passa o próximo slide. Pronto, a institucionalização do pecado, dia 28 de setembro, é comemorado o que, queridos, quem lembra? A equipe vai dar um prêmio quem disser o que é que comemora. Se vocês não acertarem, eu fico até feliz. O que é que se comemora no dia 28 de setembro? O dia da luta pela legalização do aborto. Graças a Deus vocês não lembram. Glória ao nome de Jesus. Que é a institucionalização do pecado. Institucionalização ou a luta para que seja descriminalizado. Próximo slide. Pronto, está aí, querido, nesse tópico. Eu queria só falar aqui, para encerrar. Esse último aqui são 3 meses que vocês vão ter na matéria, irmãos. Porque isso aqui é sério. A gente está vivenciando o tempo que a política hoje nunca se despertou-se tanto a pensar em ideia política. Todo mundo já ouviu falar do PL 122 2006. Dessas leis aqui, o mais falado foi o PL 122 2006. Depois tem o PLF, que é do Senado 612 de 11, e o 3369 de 2015. Passa o slide que eu vou só mostrar para vocês, dizendo sem comentário o que é que eles dizem. Pronto. O PL 122 foi muito falado aqui, e graças a Deus, está arquivado, foi arquivado no final da legislatura de 2014. Mas essa mulher aqui, que é deputada, criou essa lei, ou um projeto de lei. Por exemplo, graças a Deus foi arquivado, mas alguém está tentando ressuscitar com outro nome. Se chegar aqui 2 homens e sentarem no banco da União, 2 jovens no banco da União de adolescente, e começar a se beijar. E aí o diabo for lá e dizer, que coisa feia, que é isso, não se faz isso não. Ele sai, ele arruma 2 testemunhas já vem com ela e pode acusar a pessoa de crime de homofobia. Era isso que queriam que fosse aprovado. E eles usam sutilmente, porque eles colocam no meio de crime, olha lá em cima. Preconceito de raça e de cor, e botam no meio a questão da homoafetividade. Porque é exatamente essa ideia de que lá no interior o pastor está com um problema, porque 2 meninas desviadas casaram no casamento, porque hoje em dia, desde 2011, o STF aceitou. Se essas pessoas vierem para dentro da igreja, podem exigir. Eu não quero nem explicar, porque para acabar mexendo com a cabeça de muita gente. Mas esse aqui, graças a Deus, está arquivado, mas tem alguém tentando ressuscitar para tornar crime qualquer pensamento contrário à questão da homoafetividade. Próximo. Esse aqui é dessa bonitinha aí. Eu não tenho nem medo de mostrar a cara, porque eu estou dizendo nada errado, porque todo mundo sabe que é o projeto dela. Que é um projeto do Senado também, esse aí está arquivado. Era para. Lembra da questão da União Estável? A lei fala da União Estável
todos, o mais perigoso é essa aqui. Lembra daquela família do demolista? E essa daqui, meus irmãos, olha, está aqui, ó, em tramitação. Chama-se Estatuto da Família do século XXI. Só para a gente concluir, essa parte de amarelo, vamos lá todos nós, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na sócio-afetividade, independentemente, guarde isso, de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Resumindo, como é o nome do estatuto? Estatuto da Família do século XXI está tramitando e pode ser aprovado a qualquer momento. Um pai que já mora com um homem que já mora com uma mulher, mas ele se apaixonou pela filha. Então ele pode casar com a filha. Não parece uma loucura, mas está tramitando, gente. Com esse nomezinho bonitinho aí, ó. Estatuto da Família do século XXI. Depois vocês se aprofundem. Eu não tenho tempo para, inclusive já passei do horário, peço desculpa ao pastor Manassés, mas eu quero, irmão, que vocês analisem. É por isso que eu disse que é uma aula chata, porque a gente está